Vamos fazer aqui o próximo bate-pronto. Com perguntas, novamente, sobre compra e venda da força de trabalho e produção de mais-valia. As próximas perguntas, elas estão centradas, majoritariamente, nessa relação entre a produção da força de trabalho e o consumo da força de trabalho, que eu falei para vocês que é diferente, né? Então, se a gente vai entender a força de trabalho como mercadoria, a gente precisa entender que, como qualquer outra mercadoria, leia-se qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que está aqui ao meu redor, certo? A exceção dos gatos, já sabemos, né? Embora a PET esteja usando eles, né, para facilitar a mercantilização de outras coisas, os meus gatos não foram comprados, poderiam ter sido, poderiam ser mercadorias também, tá? Mas, então, a gente tem que imaginar a força de trabalho, quando a gente entende ela como mercadoria, da maneira que ela efetivamente é, ou seja, ela é mercantilizada como qualquer outra mercadoria, tá? Então, ela vai ter também uma esfera de produção, vai ter uma esfera de circulação, né? Ela vai participar, né, da esfera da produção dela mesma, né? E vai ter uma esfera de produção própria, ela vai ter uma esfera de circulação própria, e depois ela vai ter uma esfera de consumo própria dela mesma, que, no fundo, pode ser também esfera de produção de outras mercadorias ou esfera de circulação de outras mercadorias, tá? Então, é aquilo que a gente já viu, que eu pinto a tela, né? Então, digamos, né, que aqui é a produção, a circulação e o consumo, certo? No caso da força de trabalho, a produção da força de trabalho, então, corresponderia ao consumo de outras mercadorias, né? É um processo de reprodução da força de trabalho que exige um monte de coisa, não apenas o consumo de mercadorias, porém, apenas aquilo que é reconhecido socialmente, peraí que eu tinha um slide corrigido sobre isso, apenas aquilo que é reconhecido socialmente como necessário à formação do valor da força de trabalho, vai entrar e incorporar o valor da força de trabalho. Marina, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que o trabalho reprodutivo não pago, que a gente realiza nas nossas casas para a reprodução das nossas próprias vidas, ao não ser socialmente reconhecido, ele não é incorporado no valor de troca da mercadoria força de trabalho. E, portanto, ele é excelente para a classe capitalista, né? Porque se ele fosse incorporado e reconhecido, o valor de troca da força de trabalho de todas as trabalhadoras e trabalhadores do mundo, mulheres e homens, teria que ser mais alto, né? Mulheres e homens trans, cis, né, pessoas não binárias generificadas, teria que ser mais alto, beleza? Ok. Retomando isso, tampouco o valor de todas as mercadorias que a gente consome entra e compõe o valor da força de trabalho, tá? Apenas daquilo que é socialmente reconhecido como necessário à reprodução da força de trabalho. Então, por exemplo, saúde, educação, isso são determinações históricas, podem ou não ser reconhecidas, né? Como um direito da classe trabalhadora ou como, né, seja um direito que é concedido através de serviço público pela repartição do fundo público, seja um direito que é concedido de maneira mercantilizada, que aí já é bem pior, né, através do pagamento salarial, né, de algum auxílio, né, para garantir que esse direito possa ser efetivado através da compra de mercadorias, que é todo o debate, por exemplo, sobre a expansão do ensino universitário superior, né, REUNE versus ProUni, com todos os problemas do REUNE, ele era universidade pública sendo expandida, né? O ProUni não. O ProUni dá o dinheiro, né, para que seja comprada uma vaga na universidade privada, né? Então, a educação está sendo efetivamente mercantilizada, no caso do ProUni, enquanto no caso do REUNE, ela não está sendo efetivamente mercantilizada, tá? São programas bem diferentes nesse sentido. Ok. Então, as perguntas, elas estão girando ao redor dessa dialética entre produção da força de trabalho, e na esfera da produção da força de trabalho vai ser produzido tanto o valor de troca da força de trabalho, quanto o valor de uso da força de trabalho, tá? Como a gente viu, e isso vai depender do que é reconhecido socialmente como necessário, era aqui, né? Do que é reconhecido socialmente como necessário à reprodução da força de trabalho,
e da quantidade de trabalho humano abstrato realizado no passado por outros trabalhadores e trabalhadoras que está efetivamente incorporado ao valor de troca, portanto, não a cada unidade, ao valor socialmente reconhecido de cada uma destas mercadorias, que são, por sua vez, socialmente reconhecidas como necessárias à reprodução da força de trabalho, tá? Então, falando curto, depende do quê? Da luta de classes e da produtividade nos ramos que são socialmente reconhecidos como ramos de reprodução da força de trabalho, ramos necessários à reprodução da força de trabalho. Olha quem apareceu ali atrás, gente. Olha só quem apareceu. Fofura. Então, tá. Aí, na esfera da circulação da força de trabalho, que é onde nós temos no momento o bumbum de um gato, né? Na esfera da circulação da força de trabalho, a gente vai realizar essa dimensão quantitativa do valor da força de trabalho, ou seja, realiza o valor de troca da força de trabalho, né? Aqui no meio, tá? E na esfera de consumo da força de trabalho, a gente realiza o valor de uso. Então, vamos reparar muito bem, na produção da força de trabalho, a gente, enquanto trabalhador e trabalhadora, está consumindo outras mercadorias e produzindo a mercadoria força de trabalho, certo? No consumo da força de trabalho, a nossa força de trabalho está sendo consumida enquanto mercadoria que nós vendemos anteriormente. E a gente está produzindo outras mercadorias, certo? Então, aqui a gente consome mercadorias e produz força de trabalho. Aqui a gente produz outras mercadorias e tem a força de trabalho consumida. Tá entendendo a diferença? Ok, beleza. Aí vamos para as perguntas. Pão seria como a matéria-prima da reprodução da força de trabalho? Pergunta da Ellen. Ellen, adoro essa analogia, acho ela maravilhosa, no sentido poético da analogia seria, mas a gente não pode chamar de matéria-prima a rigor da força de trabalho só para não confundir, tá bom? Mas seria, assim, o nome certinho, tal, seria uma mercadoria reconhecida como necessária à reprodução da força de trabalho. Mas sim, na analogia, pão é algo que precisa ser consumido para a produção da mercadoria força de trabalho. Então, seria como a matéria-prima da força de trabalho. Tá? Mas não podemos falar desta maneira para não confundir as coisas, porque matéria-prima tem toda uma relação com o processo de trabalho, né, que é um objeto transformado, né, no processo de trabalho em outra coisa, né, e a gente poderia dizer de alguma maneira que a gente transforma o pão em outra coisa, mas existe todo um debate enorme, a esfera de consumo de mercadorias na reprodução da força de trabalho, se ela em si é trabalho ou não. Vou passar para a próxima pergunta, para você ver a questão, tá? Para a gente entender que isso é um tema de debate amplo e complicado dentro do marxismo. Próxima questão é: mas o pão gera força de trabalho que gera valor. Então, ele mesmo não gera valor quando é consumido? Não. Claramente, o pão não gera valor quando é consumido. Não existe valor sendo produzido quando a gente está consumindo a mercadoria pão, ok? Mas existe um grande debate sobre se o consumo do pão é trabalho ou não. E se for trabalho, se é trabalho produtivo ou se é trabalho não produtivo ou improdutivo, tá? Existe todo um debate de muito tempo, com textos, inclusive, muito antigos sobre isso e que vem sendo atualizado nas teorias sobre reprodução social, né, de matriz feminista e é um feminismo marxista, né, concepção teórico-metodológica marxista. E existe debate também em outras áreas de debate da economia política, da crítica da economia política, por exemplo, se a gente fala, né, eu já até toquei nisso, tem um amigo que vai adorar ver isso, da produção de audiência como mercadoria, por exemplo, se a audiência é mercantilizada, né, quem que está produzindo essa audiência? Enfim, tem todo um debate sobre se o consumo de mercadorias necessárias à reprodução da força de trabalho poderia participar do processo produtivo de outras mercadorias, tá? Porém, este debate não deve nunca levar a gente à conclusão de que, ao consumir, né, eu só tenho sal aqui, tá, gente? Não tem nenhuma comida aqui perto, nem água, mas vamos consumir o sal para vocês verem, tá? Então, é necessária a reprodução da minha força de trabalho, beleza? Não tenho água, eu vou consumir o sal, ok. Ao consumir o sal, e aí eu trabalho produzindo
a mercadoria sapato, né? Se o ato de consumir o sal faz parte da formação do valor do sapato, se é ele que gera valor para o sapato. Não. Ele faz parte da formação da mercadoria força de trabalho, tá? Então, existe aí todo um debate sobre como encarar esse ato de consumo, mas não, ele não faz parte da produção da mercadoria sapato, nem gera valor para o sapato, tá? Por essa relação indireta. Ele faz parte da produção da mercadoria força de trabalho. É o consumo da mercadoria força de trabalho que faz parte da produção do sapato, tá? Não é o consumo do sal, ok? Qual é o debate que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer o debate sobre se ao mesmo tempo que eu estou consumindo sal, eu de repente não estou produzindo também uma outra mercadoria. E no caso do sal, não consigo imaginar nenhuma, tá? Mas seria esse o debate que seria possível fazer, mas certamente essa mercadoria não é o sapato que vai ser produzido através do consumo da minha força de trabalho. Então, é isso. Tudo é e não é ao mesmo tempo, no sentido de que a gente tem que enxergar o movimento das coisas, mas para a gente conseguir aprender a realidade a partir de uma lógica dialética, é exigido também uma lógica formal, né? Quem não assistiu o vídeo da dialética, assiste. A lógica dialética supera a lógica formal, ela não nega no sentido mecanicista e formal a lógica formal, ela supera, ela nega no sentido de superar. Então, a gente precisa perceber que uma coisa é diferente da outra para conseguir perceber a unidade entre contrários, tá? Não dá para achar que porque existe unidade entre contrários, tudo é igual. As coisas podem ser duas coisas ao mesmo tempo, tá? É a unidade de contrários. Então, é isso, beleza? O pão não é exatamente matéria-prima da força de trabalho, por isso que eu falei dessa questão do processo produtivo, né? E então não é exatamente, mas eu gosto da analogia, tá? E o pão certamente não gera valor quando é consumido, ok? O pão vai participar, então, da formação do valor da própria força de trabalho, e quando a força de trabalho é consumida, é que se gera valor. Partiu. Mãe em espanhol. Vou ler em português, tá? Então, se eu entendi bem, prof, quando a força de trabalho for consumida, o próprio consumo é o processo de trabalho em si. Se for inserido na força de produção, seria o mais correto, seria na esfera de produção, gera lucro? É a pergunta da Daniela. A precisão teórica correta aqui seria a seguinte, Daniela. Sim, a primeira parte da frase está certa. O processo de consumo da força de trabalho é o próprio processo de trabalho em si. Sim, tá? A segunda parte da frase não está correta, que se for inserido na esfera da produção, gera lucro. Por quê? Se for inserido na esfera da produção, esse processo de trabalho gera mais-valia, tá? Dentro de um processo produtivo capitalista, claro, né? Poderia ser inserido na esfera de produção sob outras relações de trabalho, né? A gente está vendo o processo capitalista. Gera mais-valia, tá? Essa mais-valia precisa ainda ser transformada em lucro, e há maneiras de obter lucro fora da esfera da produção e sem relação direta e imediata à esfera da produção, porque essa mais-valia, que é produzida inteiramente na esfera da produção de mercadorias, de acordo com as determinações específicas, né, desse próprio ciclo, né, de produção e circulação das mercadorias e de acordo com a luta de classes, vai ser repartida com diferentes frações capitalistas, entre diferentes ramos, né, em proporções diferentes, e vai ser repartida, por exemplo, com capitalista comercial, com capitalistas bancários, né, todos os lucros fictícios do sistema financeiro. Fiz até uma live falando disso, sobre dívida pública, se alguém quiser, busca aí pelo meu nome, dívida pública, e meu nome, para o Jubileu Sul. Quem tiver curiosidade sobre essa repartição na esfera da circulação, também tem lucro, tá? Então, o correto é dizer que quando a força de trabalho é consumida na esfera da produção, gera mais-valia, tá? Não lucro, porque o lucro pode ser apropriado também na esfera da circulação, beleza? Próxima pergunta. Dentro do processo de produção, a força de trabalho do trabalhador acaba se tornando um valor de uso para o capitalista? Danilo. Sim, Danilo, o capitalista só compra a força de trabalho por conta do valor de uso dela.
né? Assim como eu só compro a caneta porque eu estou interessada no valor de uso da caneta. E esse valor de uso da força de trabalho para o capitalista é maravilhoso, porque vamos combinar, né? Tudo que a gente já viu até agora. A força de trabalho é capaz de transformar meios de produção em produto final, permitindo a transferência do valor dos meios de produção para o produto final. Produzir antes mesmo, né, de que seja pago o valor devido pela venda dela mesma, produzir já um valor equivalente ao seu próprio valor, né, quando ela é consumida já de antemão, ou seja, ela sai de graça para o capitalista, né. Terceiro, produzir valor novo, que é efetivamente a mais-valia, e é daí que vem toda a massa de lucros de toda a classe capitalista em conjunto. Então, sim, é no valor de uso da força de trabalho que o capitalista está interessado, que a capitalista está interessada, tá? E qual é esse valor de uso da força de trabalho? Produzir valor. O valor de uso da força de trabalho é produzir valor, beleza? E é nisso que o capitalista está interessado. Próxima pergunta. Trabalho é o ato, a ação do ser humano. Força de trabalho é o conjunto dos trabalhadores, é isso? Pergunta do Marcelo. Não exatamente também, Marcelo. Mas a pergunta tá ótima. Eu mesma falo dessa maneira, às vezes que eu vou falar, meio de produção é tudo que não é gente, né? Então parece que a força de trabalho é exatamente as pessoas. Não é. A força de trabalho é a nossa capacidade de trabalhar, tá? Essa maneira de colocar é uma maneira didática reducionista de colocar que pode criar essa confusão que aparentemente criou em você, tá? Então, força de trabalho não são os trabalhadores. Força de trabalho é a capacidade dos trabalhadores de trabalharem, tá? Capacidade dos trabalhadores e trabalhadoras de trabalharem, beleza? Porque não é a gente inteiro que a gente se vende, né? Eu não vendo o meu corpo inteiro. É claro que tem essa relação de apropriação, na qual eu falei no bate-pronto passado, né? De força de trabalho, bate-pronto 1. Tem essa relação de que ao vender a nossa força de trabalho, como ela é a nossa capacidade de trabalhar e, portanto, ela está relacionada às nossas próprias capacidades físicas e mentais, que não são externalizáveis do nosso corpo, né? Se cria uma relação aí de acaparamento da própria vida da trabalhadora e do trabalhador, né? E submetimento, né? E sobredeterminação da nossa vida pela classe capitalista, né? Então, essa relação vai se criar, tá? Porém, a força de trabalho é a nossa capacidade de trabalhar. É isso que a gente vende, não é o nosso corpo inteiro. E a gente não vende de maneira indeterminada. A gente vende por um determinado tempo ou por um determinado número de unidades de produto, tá? Então, a gente vende de maneira condicionada a limites. Porque senão a gente estaria se vendendo inteiramente e... Estou vendo aqui uma coisa na tela que vocês não estão vendo, gente. Eu estou vendo um gato, que não é meu gato. Próximo. O aumento da população é reprodução da força de trabalho? Sim. Ok? Então, por isso que a gente fala tanto também do papel reprodutivo na reprodução da força de trabalho, tá? Aumentar a população, criar mais trabalhadores e trabalhadoras, tanto no sentido do nascimento, quanto no sentido da educação desses trabalhadores e trabalhadoras, né? A gente precisa ser educado para ser força de trabalho. Tem essa relação, né, aí que enquanto, vou mostrar aqui para vocês, que isso é algo que já deveria ter aparecido nas lives, mas ainda não deu tempo, vai aparecer em algum momento, tá? O capitalista faz isto daqui, né, dinheiro, mercadoria, dinheiro, só que na verdade desdobrado nisso daqui, como a gente já viu. Então, o capitalista, ele está comprando uma mercadoria. Que mercadoria é essa? Uma delas é a força de trabalho. Então, do ponto de vista da classe trabalhadora, a gente está vendendo mercadorias para ter dinheiro para comprar outras mercadorias, e a gente está vendendo a força de trabalho, tá? Então, existe essa relação entre essas duas dimensões que se completam. E ao aumentar a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras na classe trabalhadora, a gente está aumentando a força de trabalho, sim, mas não no sentido concreto, né, da força de trabalho qualificada para tarefas específicas. Então, essa força de trabalho, ela tem várias formas de existência, né? Esse exército de trabalhadores e trabalhadoras tem várias formas de existência. E pode ser trabalhadores e trabalhadoras qualificados para uma tarefa específica, né? Então, reproduzir e formar a força de trabalho tem a ver com isso também. Então, tem a ver com educar a própria classe trabalhadora para ser classe trabalhadora, né? E
as escolas, a tecnificação das escolas, a má qualidade da educação, né, o não acesso das crianças à escola, o fato de que tem que trabalhar desde muito cedo, que não tem acesso à comida, que não tem acesso... Isso tudo é uma maneira de disciplinar e educar a classe trabalhadora, né? Como eu já falei, a legislação, o Estado penal, a saúde mental também é um braço fundamental do Estado capitalista para disciplinar e educar a classe trabalhadora, né? Por que eu estou falando isso? Porque uma parte da classe trabalhadora, né, é exército de trabalhadores e trabalhadoras simplesmente por existir, porém nunca vai conseguir um emprego, que é o que a gente vai ver lá no Capital 23. Meu Deus, lá no capítulo 23. Então, sim, o aumento da população é a reprodução da força de trabalho, tá? Mas é um dos aspectos da reprodução da força de trabalho. A reprodução da força de trabalho é mais do que isso, ok? Quanto maior a população, disponibiliza mais mão de obra, possibilitando um aumento da mais-valia para o patrão. Sim, Nilson, mas essa população tem que estar inserida na esfera da produção para possibilitar esse aumento de mais-valia. Então, é só quando a força de trabalho é efetivamente comprada que vai ter mais-valia sendo produzida, né? Mais-valia sendo produzida. E essa é uma das contradições, como a gente vai ver lá no capítulo 23, da própria tendência histórica da produção capitalista. Porque a gente vai ter cada vez uma parcela relativamente, potencialmente maior da classe trabalhadora desempregada, né? E isso significa que vai ter, em termos relativos, proporcionalmente, uma porção cada vez menor de mais-valia sendo produzida em relação, né, de valor novo sendo produzido em relação ao valor velho que já existia. E no volume 3 do Capital, o Marx vai analisar essa contradição e vai chegar à conclusão de que isso é a contradição central de algo que a teoria econômica burguesa tentava entender, que é uma tendência. Ficou poético, porque eu estava falando da tendência queda da taxa de lucro. A resposta é sim, e a gente poderia desdobrar isso em muito mais detalhes para entender melhor, porque não necessariamente ter mais trabalhadores e trabalhadoras significa produzir numa taxa, produzir mais-valia, né? Produzir mais-valia em relação ao trabalho morto existente na sociedade, embora signifique produzir mais-valia em termos absolutos da quantidade de mais-valia produzida, tá? Porque a população mundial vai crescendo. E a gente pode pensar bastante no coronavírus e na questão da necropolítica, como extermínio de exército industrial de reserva, né, de classe trabalhadora, superpopulação relativa, como a gente vai ver no capítulo 23, tá? O aumento da população, não. Se o aumento da prole é tão importante para a reprodução do capitalismo, por que existem políticas de esterilização de mulheres no terceiro mundo? Coloquei essa pergunta aqui porque ela tem relação com as anteriores e eu acho ela uma excelente pergunta, Lara, uma baita pergunta. E acho que é algo que está estudado ainda de maneira bem insuficiente, né? Que as áreas de economia feminista e de teoria da reprodução social estudam, né? Isso daí tem mulheres principalmente estudando isso, né? A questão das políticas reprodutivas e o seu papel na reprodução da força de trabalho atualmente, mas não é estudado de maneira suficiente, né? Existem dados que comprovam que a legislação acerca do aborto, né, como foi perguntado até em alguma live, acho que na 8, ela é mais restritiva em países dependentes do que em países centrais, justamente porque precisa ter essa superpopulação relativa, e isso tem a ver com a reprodução capitalista, né, nos nossos países dependentes. Por outro lado, e aí eu acho que, de novo, conversando com a Live 8, estou chutando alto aqui, tá? Um caminho para a gente pensar, mas isso precisa ser elaborado e precisa ser estudado. Eu acho que um caminho bem importante para a gente pensar é o racismo, né? E é como a dependência e os países dependentes estão associados à colonização, né? E estão associados à racialização e ao racismo como um traço estrutural, tanto da formação societária no seu conjunto, né, quanto particularmente da reprodução do valor da força de trabalho, né? O racismo e a racialização, e por conta da divisão racial do trabalho, são essenciais à reprodução capitalista, como a gente viu na live 8, né? E isso faz com que mulheres racializadas como não brancas, né, e a população racializada como não branca seja vista como dispensável, né? Então, tem uma questão de controle social, tem que ter muita classe trabalhadora, mas não a ponto
de se revoltar, né? E existem vários estudos aí, né? Alguns, inclusive, nem partindo do marxismo, outros partindo do marxismo, sobre a política de extermínio da classe trabalhadora como algo necessário para conter pressões sociais, né? Tanto do ponto de vista de fazer a gente cumprir a lei, né? Mas para não ter uma superpopulação relativa grande demais. Quando a gente chegar no capítulo 23 também, estamos dialogando bastante aqui com ele, a gente vai voltar a debater isso. Então, por um lado, tem que impedir o aborto, né, para garantir que tenha bastante força de trabalho para ser vendida. Por outro lado, não pode ter gente desempregada demais a ponto de criar uma explosão social, né? Então, me parece que é muito importante a gente ver como isso é reproduzido através do racismo e da desvalorização da força de trabalho de pessoas que são racializadas como não brancas, né? Que não são racializadas dentro da branquitude, que a gente tem que lembrar sempre que é uma forma de racialização também na nossa sociedade, tá? Acho que é isso. A proliferação da força de trabalho vem junto da necessidade de contenção e extermínio, tá? Podemos ver as operações policiais na favela e podemos ver as atrocidades obstétricas que são cometidas com mulheres principalmente negras, periféricas, mulheres de países dependentes, né? Nos países centrais, a não ser que você seja imigrante, provavelmente você não vai ser submetida a uma atrocidade dessa, né? E isso tem a ver com o racismo e tem a ver com essa dinâmica que eu estava falando da reprodução da força de trabalho. Fica pendente para estudarmos mais, um excelente tema de estudo, tá? O acordo na venda e compra da força de trabalho está nos contratos entre o trabalhador e o empregador. Mas e os prestadores de serviço? É a pergunta da Liliane. Essa é uma pergunta bem comum também, eu já respondi ela em várias lives, mas eu acho que é importante reforçar, então pus de novo, tá? Não precisa haver um acordo formal de compra e venda, tá? Os prestadores de serviço, eles estão submetidos, né, a distintas formas de compra e venda da força de trabalho, tá? Então, tem gente que vai prestar serviços comprando e vendendo a força de trabalho também, né? Isso também é prestar serviço. Então, você vai trabalhar, por exemplo, numa empresa de telefonia, é uma empresa que vende um serviço como mercadoria, e você vende a sua força de trabalho diretamente para a empresa de telefonia, e nesse caso, existe claramente uma relação de compra e venda da força de trabalho, que pode ser direta ou indireta, no sentido de que pode ser terceirizada, muitas vezes tá? Que é mais uma forma de piora das condições de compra e venda da força de trabalho, que pode ser com mais ou menos direitos, poderia até, em tese, nas empresas de telefonia não acontece muito, mas poderia até, em tese, ser informal. Mas, de toda maneira, existe uma relação clara de compra e venda da força de trabalho, né? Agora, vamos supor que você com telefonia não vai servir muito bem, mas vamos supor que era uma empresa de instalação elétrica e versus o eletricista que trabalha sozinho como autônomo, que é desse que eu acho que a pergunta está falando, né? Que é o prestador de serviços autônomo. Ele, aparentemente, está vendendo o trabalho dele. Aparentemente, ele vai lá e ele realiza, né, esse serviço de produção, né, da mercadoria instalação elétrica, né? Aí existem várias teses sobre como que isso é regulado. Existem distintas interpretações, tá? Vou falar rapidamente qual é a minha. Mas existem distintas interpretações sobre isso. A minha interpretação é a seguinte: ele está produzindo a mercadoria em instalação elétrica, tá? Da mesma maneira que outras pessoas que estão trabalhando de maneira diretamente assalariada estão produzindo a mercadoria em instalação elétrica. A mercadoria em instalação elétrica, assim como qualquer outra mercadoria, tem um valor de troca que é socialmente determinado. Só aí já vai ter um monte de transferências de valor possíveis de acordo com níveis de produtividade, porque as grandes empresas de instalação elétrica fazem todo um padrão de organização do trabalho para aumentar a produtividade, né? Que mata, né, literalmente, as trabalhadoras e trabalhadores, e só aí já teria uma transferência de valor. Fora isso, tem outras formas de transferência de valor a partir dessa instalação elétrica. Por exemplo, esse trabalhador autônomo, ele provavelmente vai ter que pagar mais caro pela matéria-prima, né? Ele vai ter que arcar com o seu próprio transporte. Ele tem vários custos aí que saem mais barato para a empresa
de instalação elétrica do que para ele, proporcionalmente por uma questão de escala, por uma questão de acesso, né? E por uma questão de que alguns custos a empresa não tem que arcar mesmo, né? Por exemplo, transporte e tal. Então, através de todas essas transferências de valor, o trabalhador autônomo que produz a instalação elétrica acaba recebendo mais ou menos a mesma coisa que o trabalhador assalariado que produz a instalação elétrica e ainda sem direitos trabalhistas. Então, é isso que eu chamo de relação de assalariamento disfarçado, porque por conta das condições da própria produção e circulação de mercadorias, né, isso é uma das formas de assalariamento disfarçado, né, a base possível de ganho desse trabalhador que, em tese, na aparência, está vendendo o seu próprio trabalho, ele, na verdade, não está vendendo o seu próprio trabalho, ele está vendendo a sua força de trabalho de maneira disfarçada, né? Porque ele vai, inclusive, ter bastante valor que ele mesmo produz sendo transferido para as empresas, né? Mas, mesmo que não seja exatamente uma relação de assalariamento disfarçado, ela é regulada socialmente, parecida ao salário. Esse trabalhador autônomo nunca vai ganhar mais, ou talvez até ganhe um pouquinho mais, normalmente ganha menos, né, do que o trabalhador que, de fato, vende a sua força de trabalho numa relação indiscutível e plenamente reconhecível de compra e venda da força de trabalho, tá? É muito importante isso. A Virginia Fontes, por exemplo, sempre fala isso, né? Vocês já tiverem visto alguma coisa dela, imagino que sim, né? Talvez vocês já tenham tido contato com isso, e é algo que eu concordo muito, né? Ela sempre fala que a pior coisa que a gente pode fazer com o marxismo é ficar numa analisinha formal, né? De ficar procurando pelo em ovo, assim, como que, né? Ela fala ficar na análise formal, né? A maneira que ela expressa. Eu expresso dessa maneira que só o que existe, né? Mas, no fundo, a gente está expressando a mesma coisa, né? É isso, a gente está expressando a mesma coisa. É muito mais importante a gente entender como que o trabalhador autônomo não é um artesão medieval ou não é um pequeno proprietário independente e autônomo que está produzindo o seu trabalho e vendendo o seu trabalho, né? É muito mais importante a gente entender como que essa relação é efetivamente determinada pela compra e venda da força de trabalho como relação predominante na nossa sociedade, e, portanto, é determinada pelo assalariamento, do que a gente ficar procurando formalmente o pelo em ovo do momento da compra e venda da força de trabalho, né? Porque só existe esse tipo de relação subordinada e sobredeterminada pela compra e venda da força de trabalho. Vou dar um outro exemplo para ver se fica claro. Uma vez me perguntaram na aula de teoria política, eu dou economia política e teoria política, normalmente na graduação, né? E me perguntaram na aula de teoria política qual era a diferença da monarquia inglesa hoje para a monarquia feudal. Né? E eu achei falei um palavrão, achei uma baita pergunta interessante, achei uma pergunta massa demais, né? E a diferença é que, de fato, não é a mesma monarquia, né? A gente não pode ser essencialista, é que nem aquilo que eu critiquei na Live 8 de chamar tudo de patriarcado, né? E não analisar a existência concreta, né? Existia monarquia antes do capitalismo? Claro que existia, né? Existe monarquia no capitalismo? Sim, existe, mas não é a mesma monarquia. A monarquia no capitalismo, né, vai ser subvertida nas suas relações de classe, porque a nobreza já não é a classe dominante no capitalismo. Então, a monarquia inglesa hoje, enquanto classe, né, a nobreza, né, a monarquia inglesa hoje, enquanto regime que depende da existência de uma classe social, que é a nobreza, né, essa nobreza já não é a classe dominante, e essa nobreza só existe em função de ajudar a reproduzir o capital. E dou um exemplo muito claro, a rainha da Inglaterra ajudou a dar um golpe de Estado no parlamento inglês ano passado, né? Quem não acompanhou, por favor, leia as notícias sobre isso. Então, a monarquia não está defendendo os seus... A nobreza não está defendendo, através da monarquia, os seus interesses próprios de organização do conjunto da vida social. Não é a nobreza que está no poder na monarquia inglesa, é a burguesia que está no poder na monarquia. E isso faz toda a diferença. O trabalhador que presta um serviço e aparece como autônomo, mesmo que não seja uberizado, no uberizado, claramente uma relação de assalariamento disfarçado, porque tem uma mega empresa, né? Acho que a pergunta aqui se referiu ao eletricista autônomo mesmo, né? Esse trabalhador, ele não
é um artesão autônomo que vende o seu trabalho, tá? Existiram já na história artesãos autônomos que venderam o seu trabalho? Existiram. Existem artesãos autônomos que vendem o seu trabalho hoje no capitalismo? Existe um monte de gente, né? Uma pessoa que faça joias, que faça um trabalho artesanal, é um artesão autônomo, sim. Mas esse artesão autônomo, em termos da reprodução social, já não é o mesmo de antigamente. E ele não está vendendo o seu trabalho de maneira relativamente individualizada numa sociedade com uma divisão social do trabalho menor. A partir do momento que a divisão social do trabalho chega ao ponto que chegou no capitalismo, o valor só pode se manifestar quantitativamente enquanto valor de troca, e isso supõe uma ampliação cada vez maior das transferências de valor, de modo que todas as relações de venda de trabalho artesanal vão ser limitadas e sobredeterminadas sempre pelo assalariamento e pelas condições de produtividade nas unidades produtivas de maior produtividade, que são aquelas que têm relações específicas e claramente capitalistas. Então, tudo isso vai ser subordinado, subvertido à relação de assalariamento e só existe sobredeterminado por ela. Então, infelizmente, a gente pode querer ser um pequeno proprietário, mas o pequeno proprietário, quando ganha mais do que o trabalhador assalariado, não consegue ganhar muito mais. E mesmo o pequeníssimo capitalista, né, que tem aí uma pequena empresa com algumas dezenas de funcionários ou com nenhuma dezena de funcionários, está sempre perigando ir à falência, né, que é o que a gente vai ver no capítulo 21 e 22. Então, acho que é isso. Muito massa essa pergunta também, tá? Deixa eu ver a próxima, para a gente ver se a gente vai parar por aqui ou não. Vamos parar por aqui, porque tem um monte de pergunta na próxima. É nóis! Mais perguntas sobre compra e venda da força de trabalho nas cenas dos próximos capítulos, como vocês estão vendo aí colocado esse bando de perguntas. Tá bom? Até a próxima, tamo junto, bora ler o Capital e bora mudar essa realidade de merda na qual a gente vive. Tchau, tchau.